Como gerar lucro no meu negócio? A gestão financeira estratégica é o ponto fundamental que vai transformar o seu modelo de negócio em uma máquina de gerar riqueza para você, empresário. E é isso que eu vou trazer aqui hoje. Como estruturar de forma prática a gestão financeira do seu negócio. Prazer, meu nome é Beto Toné, sou da Formentes Consultoria. Estou 20 anos com o meu primeiro CNPJ, tive várias empresas, sou fundador de alguns negócios e há 15 anos eu atuo como gestor financeiro, CFO de algumas empresas, como conselheiro de negócio estratégico na parte de finanças e gestão. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês é a forma simplificada de como fazer gestão financeira para gerar resultado, lucro no final do mês, que é o que importa. Mas como eu chego lá? Que tipo de estrutura que eu preciso ter? Sistema, software, ERPs? Que modelo eu preciso ter para, de uma vez por todas, entender sobre lucratividade, sobre gestão financeira? E é este bate-papo que nós vamos fazer aqui hoje, junto com você. Vamos juntos! A gestão financeira do seu negócio estratégica é diferente daquilo que é feito diariamente, contas a pagar e contas a receber. Isso não é finanças, não é gestão estratégica financeira. Isso ali a gente pode pontuar como uma tesouraria do seu negócio, que é apenas um controle de caixa. E isso não vai gerar resultado. O primeiro ponto que a gente pode discutir aqui é que você estruturar o teu modelo de negócio, ou seja, a tua estrutura para gerar resultado, e o ponto de partida disso é fazer o teu caixa, aquilo que você faz como entrada, como saída, uma base de dados financeira, onde não é somente descrição, data e valor, mas é a gente categorizar e ajustar num plano de contas, onde eu vou estruturar depois para que me gere um resultado, ou seja, eu pego esse valor na origem e estruturo ele para me gerar um resultado, ou seja, um dado, para que depois eu possa tomar decisão ou entender. Porque a estrutura de gestão financeira, ela tem uma hierarquia e nós precisamos entender essa hierarquia. Este ponto é o que eu bato nos últimos anos com algumas empresas, não só que eu atendo, mas com o mercado. Todos falam sobre gestão de negócios, nós falamos sobre gestão de resultado. E posso te dizer que isso muda o jogo do mundo dos negócios. Nós aqui da Formente somos dedicados a gerar lucro para o negócio, para os nossos negócios e para os negócios dos nossos clientes, aqueles que já estão na base do nosso ecossistema. Então, dito isso, o que a gente precisa? Quando falamos sobre finanças, talvez você já ouviu falar sobre DRE, DFC e balanço patrimonial. Pois bem, o que eu fiz? Aquele DRE que ninguém entende, que é o modelo contábil, e aqui nós estamos no modelo empresarial, então aqui já muda o jogo quando você começa a entender isso. Né? Mas o que eu fiz? O DRE, deixa eu trazer aqui mais para baixo, que é o demonstrativo do resultado no exercício, a base dele é o regime de competência. Isso aqui é um desafio para o mundo dos negócios. Já o DFC, ele é por regime de caixa. Regime de caixa. Não se importa com a minha letra, o importante aqui é a parte técnica do negócio. O que a gente precisa entender aqui? O que eu fiz no meu modelo de negócio? Eu adaptei a estrutura do DRE para o DFC.
Então, com categorias, com plano de contas, com centro de custo. Deste modo, a gente consegue ter uma estrutura eficaz se tratando de gestão financeira. E aqui muda o jogo, porque quando eu faço o cruzamento desses dados, eu começo a ter uma organização financeira. O melhor cenário para o mundo dos negócios é a gente ter a DRE e a DFC. E o que mede a riqueza última do empresário é o balanço patrimonial, ou seja, mas é o gerencial também. Esquece aquela parte contábil que ninguém entende. Estamos falando da parte gerencial, então o arroz com feijão bem feito. E é isso que eu trago aqui para você poder entender. Quando você é prestador de serviço, você precisa entender a sua estrutura. O que eu pego são muitas empresas hoje faturando muito, né, ou faturando, mas que não tem projeção do negócio. Quando eu pergunto para o empresário qual é o seu ponto de equilíbrio operacional, qual o seu ponto de equilíbrio econômico, tu sabe me dizer? Qual é a margem de contribuição do seu negócio? Qual que é a capacidade de produção dos seus colaboradores? Tu sabe me dizer? Pois então, isso muda todo o jogo. Sabe por quê? Porque você vai errar na precificação, ou por markup, ou por margem de contribuição. Mas o que que acontece? Se eu não estruturar toda a minha parte de custo operacional, eu vou estar errando. O que eu mais pego hoje no desdobramento de custo é sobre esses erros comuns que tem de você fazer aquela conta de padaria e querer fazer precificação em cima disso. Cara, não faz isso, porque você está ferrando o seu negócio. Isso é gestão financeira estratégica, é o trabalho de um CFO de uma empresa. Né? E aquilo que eu faço, eu não só trabalho na base dos dados, mas trabalho com a estratégia de dados para poder entregar para o empresário qual o melhor cenário em questão de preço, de negócio, de modelo de negócio, né? De capacidade de produção, capacidade de fechamento de contratos, para que você tenha uma estrutura realmente onde você vai prestar o serviço ou até vender o seu produto, mas você vai ter a sua margem de forma estratégica. Mas para isso, nós precisamos fazer o dever de casa. E o dever de casa não é ficar lançando contas a pagar a receber. Tudo bem se o seu financeiro que tem aí na empresa não entende de tudo isso que eu estou falando, porque ele não foi treinado. Inclusive, se fosse um CFO ou um gestor financeiro, isso custa muito caro para a empresa. Um CFO hoje chega a custar na média de 25 a 40 mil reais a mais, até para mais, dependendo a estrutura de negócio. E é por isso que é difícil chegar nas pequenas e médias empresas. E o nosso trabalho hoje, através de um projeto que nós estamos lançando, é ter uma plataforma que eu consiga atender todo pequeno e médio empresário, entregando uma estrutura para ele, onde ele consiga ter seus principais indicadores, acompanhamento e também todo o trabalho necessário para estruturar a gestão financeira do seu negócio. Quando se faz isso, você começa a ter um modelo de negócio onde você, que é o técnico, você vai fazer aquilo que que você tem de melhor, que é trabalhar naquilo que você sabe fazer. A parte financeira você precisa de apoio também, ou precisa ter uma equipe muito bem estruturada para dar respaldo e resposta para aquilo que você precisa. Dito isso, você precisa organizar o seu negócio, porque o que importa é a última linha e é lucro. E na projeção eu vou trazer um exemplo para vocês aqui de como é furado, às vezes, a questão da precificação. Eu vou trazer um modelo aqui que, deixa eu ver se está aqui, onde é o seguinte, olha só, isso aqui é esse que está em amarelo aqui, pode ver que a primeira linha é projeção financeira. Esse aqui que eu digo, ó, ele é um DRE gerencial, onde eu usei a estrutura do DRE, mas uso
a base como de caixa, regime de caixa. E eu faço um cruzamento de dados que aqui, cara, é impossível dar errado em questão de preço, de valor, de precificação, de orientação, de mapa gerencial, de mapa estratégico financeiro para o seu negócio. Né? Porque aqui, ó, vejamos, eu tenho todo a parte, o funil que a gente diz financeiro, que começa com as vendas, que é a parte de faturamento lá em cima, lá. Né? Então eu venho descendo aqui e aí eu tenho todas as minhas despesas. Então, ou seja, eu tenho as minhas despesas variáveis, depois eu entro com as minhas despesas, eu tenho meu custo variável, depois eu tenho as minhas despesas fixas. E o que que acontece aqui, ó? Este amarelinho, a projeção, ela é feita com base na avaliação do histórico do último ano, um cruzamento de custo dos últimos 3 meses. Olhe bem, empresário, você precisa fazer projeção do seu negócio. A partir da hora que você entender isso, você vai mudar o jogo do seu negócio. Por quê? O que que acontece aqui? Você está fazendo precificação e você está usando, exemplo, uma base, você não lançou aqui, eu vou dar só um spoilerzinho aqui, ó. Tu não somou 13º salário. Como assim, Beto? Eu não somei. Olha só, nós pegamos a média do ano e estruturamos na projeção para que você consiga, dentro da projeção, saber o que realmente custa ou a tua hora trabalhada ou o teu custo fixo para depois você distribuir na tua precificação. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu trazer aqui. A projeção financeira é a base para que você tenha uma precificação exata. Porque se na tua precificação você não está fazendo o desdobramento dos custos, um 13º salário, férias, rescisão, se você tem contrato e esses contratos é a curto prazo e você foi fazer, exemplo, uma prestação de serviço numa indústria onde você teve uma equipe e você não somou rescisão, EPI, uniforme, ferramentas, depreciação. Então, na minha projeção, quando eu faço isso na projeção, algumas empresas que a gente atende se assustam, porque se você só soma o básico ali, você soma por horas, você está errando o seu preço. E é por isso que você não está vendo dinheiro na conta, é por isso que você não está vendo lucro, é por isso que você trabalha o ano inteiro com nem um louco e no final do mês você não consegue ter resultado. Porque essa conta que você fez ali, que tá me sobrando 20, 30% aqui de bom na prestação de serviço. E aí chegou o final do ano, acumulou algumas despesas, o equipamento que não estava no orçamento e quebrou, mas já existia depreciação. Aquilo que não estava no radar, né? Os custos que não estão no radar são aqueles custos que vão te quebrar. Ou que vão fazer você não ter resultado. E, de novo, o que importa é lucro no final do mês. É isso que a gente trabalha. Na projeção financeira, o que acontece? Você lança desde o faturamento lá, né? Desde o faturamento. Então, você começa o faturamento, vou faturar lá 100 mil. E aí você lança alguns custos. Aqui tem isso variável e tem isso fixo. Só que no desdobramento, você tinha mais um custo aqui, você tinha mais uma parte das férias, você tinha mais uma parte de 13º salário, você tinha mais uma parte de investimento de equipamento, você tinha mais uma questão de aquisição que você precisava fazer, você tinha mais uma parte aqui de rescisão, porque no seu modelo de negócio ainda tem muito giro de funcionário de colaborador, alguém tem que pagar essa conta, certo? E se todas essas contas
você não somar, pelo menos para você entender o modelo estratégico do seu negócio, porque o que você faz, ótimo, né? Porque nós temos duas vias aqui, né? A venda você já é top no que você faz. Tu já entendeu sobre isso aqui. Tu já entendeu sobre as vendas. O que você precisa entender? Tu já entendeu sobre isso aqui, ó. Vendas. Agora você precisa ajustar finanças. Quando ajusta esses dois carinhos aqui é igual a lucro. O que vai acontecer no meio é gestão. Gestão de processos, gestão de pessoas, liderança e tudo mais. Mas o calcanhar de Aquiles realmente é aqui. Então o que você precisa entender de forma estratégica para o seu negócio é estruturar o seu modelo para que você gere resultado, para que você gere lucro. E é justamente isso que nós da Formates estamos cada vez ajustando mais. Então, se você é um prestador de serviço ou se você trabalha também com venda e quer uma clareza dos números, pode entrar em contato conosco. Nós estamos lançando uma ferramenta de gestão financeira, onde você vai ter todo o acompanhamento, o olho clínico de alguém que entende sobre finanças, que entende sobre negócio. Antes de consultor, eu sou empresário, eu sou fundador de vários projetos, ajudei a desenvolver várias empresas, algumas empresas quebradas, falidas, que a gente comprou e desenvolveu. Então, ou seja, nós temos a atividade de prática e isso eu estou levando nesse modelo de negócio para poder auxiliar todo e qualquer empresário para que ele estruture essa parte de gestão financeira junto com aquilo que ele sabe fazer e junto com a sua equipe. Se você já tem uma estrutura financeira, a gente pode organizar isso, e se você não tem, você pode contar com a Formates Consultoria na terceirização da gestão financeira do seu negócio, onde nós vamos não só entregar um trabalho de BPO, mas de BTO. Qual que é a diferença nisso que ninguém fala no mercado? É que você vai ter, além de toda a estrutura de gestão, tu terá um CFO, tu terá dados, tu terá inteligência, tu terá acompanhamento, e aí você vai fazer aquilo que você sabe fazer, que é trabalhar, vender e se dedicar. Porque um dos erros que a gente comete, às vezes a gente deixa de fazer aquilo que realmente nasceu o nosso amor pelo projeto, pelo negócio, e começa a cuidar de finanças, de coisas que são coisas que são também complexas. A gente tenta levar, a gente transformou essa complexidade em algo simples para poder levar para o empresário esse alinhamento. Então, com algumas ferramentas e com uma ferramenta de acompanhamento online, onde a gente vai ter o acompanhamento direto, você pela tua empresa e nós por aqui, nós vamos fechar o cerco e lucro será certo no seu modelo de negócio. Então, conte com a Formates, nos acompanhe aqui, porque a gente sempre vai estar trazendo material e cada vez mais informação para que você consiga abrir a sua mente para o mundo dos negócios e para o resultado. Valeu, até mais. Tamo junto!